Fala pessoal, a gente desconectou aí a gente cancelou e retornou porque tava travando pro pessoal, o pessoal tava sem som e tava dando uma travada. Pra gente aqui tava normal, mas eu reparei no comentário que o pessoal tava colocando que tava sem som, a gente achou melhor encerrar e recomeçar. E o pessoal tá entrando de novo aí, glória a Deus. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Sinaliza aí pra gente com um joinha que tá ouvindo bem. Ou então acena aí com a mãozinha. E só esperar um pouquinho, chamar o Carlinhos de novo. Aleluia. Fala, meu brother. Fala, Pessoal, mano. Então, tá ouvindo bem, gente? Dá um joinha. vocês estão conseguindo Manda. ouvir bem nós dois agora conectados? Porque só eu, o pessoal botou aqui. Agora, fala aí, Carlinhos, se o pessoal tá te ouvindo bem. Ei, som, teste. Alonso. Gente, eu recentemente fiz um mês de namoro com Paulinha, gente. Estou muito feliz. Pô, cara, eu Só- queria falar isso no início da live, meus Pô, parabéns. brincadeira, hein, Edson? Pô, Dona Paula, Brincadeira. aí, seja bem-vinda, Dona Paula. Não conheço pessoalmente ainda, mas Vai conhecer, vai conhecer. vou conhecer. Amém. Então, gente, então eu já vou decorrer daqui, porque pra gente não perder tempo, tá? Só tô Isso, aguardando o pessoal voltar. Eu vou abrir enquanto isso aqui, Malaquias 3:10. beleza. Porque nós temos que tratar sobre esse assunto. Gente, essa mentalidade acerca de que eu vinha, eu estava falando sobre isso, a gente vinha, né, com essa mentalidade cultural sobre o hino, sobre guardar, sobre isso, sobre aquilo outro. A gente precisa entender que a linguagem da Bíblia é uma linguagem que vem do judaico, né, Isso. dos judeus, né, e a prática do dízimo continua da mesma forma lá também, né, só que como ordenança, né, o que é diferente para a gente, que Cristo nos resgatou da maldição. Eu vou trazer clareza sobre isso. A gente, quando fala de dízimo, a gente não está falando sobre uma questão de por medo, é o que a gente estava tratando, né, Edson? Sim, Numa de nossas conversas, e é isso que eu quero ressaltar aqui, tá? Em Malaquias 3:10. isso é um ponto importante que a gente quer ressaltar para vocês, é porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem o ensino correto, né? Não estou falando mal de ninguém, não me entenda mal, mas tem um ensino super correto na igreja, tem uma instrução maravilhosa, mas assim, a gente precisa entender que a gente vive na nova aliança, que a gente vive debaixo da graça de Deus, e Amém. é algo que é superior, como a palavra fala. Então, assim, o fato da gente dizimar da nossa liberalidade não vai fazer a gente mais abençoado. Nós somos abençoados. A bênção de Deus Amém. está sobre nós e ela nos enriquece. E Amém. o fato de nós dizimarmos, como a gente vinha falando no início, é resultado da consciência que a gente tem daquilo que Deus já fez por nós. E não algo que Amém. a gente vai barganhar com ele para conseguir alguma coisa ou uma proteção, né? Como a gente acaba vendo muita gente falando às vezes nesse sentido, em relação a proteger a parte financeira. Não, Jesus é mais do que suficiente para nos resguardar de todas as coisas, né? É lógico, a gente vai passar por dificuldades na vida, adversidades, todo mundo passa. O Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a Amém. adversidade vai vir para todo mundo. Mas o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente para nos redimir em todas as áreas. Ele nos redimiu Amém. da maldição da lei plenamente. Então, assim, não é algo que a gente deve fazer por medo. Como a gente vem falando, é algo que a gente tem que fazer pela fé. Então, dá Amém. certo aí, meu brother. Amém. E o que eu acho muito interessante, eu queria fazer esse paralelo, porque como a gente está falando sobre essa cultura que a gente vem, então o dízimo ele não tem a ver com a questão de ordenança, ele tem a ver com cultura celestial, cultura do reino. E por isso que Romanos 12:2 fala, né, para que a gente possa conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós devemos renovar a nossa mente, nós desfrutamos dessa mentalidade do reino, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal, né, falando que seja na terra assim como é nos céus, né, que trazendo essa mentalidade do reino. Dízimo não é ordenança, dízimo é uma cultura, é além. E por isso que quando a gente vem
entendendo sobre esse assunto, é necessário estudar sobre esse assunto, porque a gente da cultura nossa, eu volto a dizer, a gente tem medo de falar dele. Ou quando a gente fala com imposição de medo. Né? Muitas doutrinas, e eu já fui em muitas igrejas em que determina esse ato como medo, como, olha só, se não fizer, teu nome está lá. E ainda expõe a ovelha a um ambiente desse. Viu? A ideia, se você faz parte de algo desse gênero, é para que você possa entender que não é a homens dos quais você dizima, do qual está atrelado o teu coração, que deve estar atrelado o teu coração. Não é por medo. Não faça esse princípio baseado no medo. Ah, eu vou dizimar porque, né, senão meu nomezinho vai estar lá. Irmão, de verdade, se teu coração não está alinhado, e a gente vai falar sobre isso logo depois que eu for falar sobre Malaquias, porque a ideia vai correndo, gente, já perdi. Mas, ó, não faça o dízimo com medo. Já de maneira geral, quero bater o martelo aqui, não faça por medo. Não faça por constrangimento. A gente vai ler isso em Coríntios, fala sobre isso. E eu quero fazer um paralelo agora lendo Malaquias 3:10, que é bastante interessante a gente ressaltar isso, Edson. Por quê? Porque Jesus nos resgatou da maldição da lei. Isso. Da maldição da lei. Não da bênção que veio através de Abraão. Eu vou te falar por quê. Porque quando a gente lê lá, Jeremias, um texto muito clássico que eu amo de verdade, né? Jeremias 29:11, que diz lá: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que desejais. Algumas outras versões, para que tenha prosperidade, para que prospereis. Então, aí a gente pega esse versículo que está na velha aliança e a gente, cara, é uma promessa. Se é uma promessa, eu quero. Não é? Nós dizemos amém, o pastor fala, e a gente tem que pegar a menção promessa. Só que Malaquias 3:10 também tem uma promessa. Só que a gente se detém a questão, né, que vem logo depois, devorador, e isso não existe mais. Porém, ao não cumprir um princípio, você deixa de usufruir do benefício. Que todo benefício existe um princípio antes, você vai ver. Né? A Bíblia, ela decorre do Gênesis Apocalipse, falando de princípios das quais geram benefícios. Né? Se a gente entrar no princípio de oração, a gente vai entrar no princípio de mais intimidade com o Senhor, de ouvir mais a voz dele, porque é através de relacionamento que a gente ouve a voz do Senhor. Todos querem ouvir a voz audível, mas no processo de oração, e é naquele mesmo, começando de pouquinho, forçando, daqui a pouco a gente está no nível automático de relacionamento com Deus, e a gente começa a ouvir Deus em todos os momentos, em várias situações. Né? Eu vou falar aqui sobre a bênção de Malaquias 3:10. Né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Esse tesouro aqui do original se traduz também por tesouraria. Traga o tesouro, a tesouraria, para que seja repartido. Né? Para que haja mantimento na minha casa. Olha só, agora a partir para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aí logo embaixo, normalmente é que o pessoal pega e vem com medo, né? Por vossa causa repreenderei o devorador. Aí vem a ideia do medo, né? Do constrangimento, da imposição, da vergonha. Não, a gente deve fazer hoje na nova aliança baseado, né, na promessa, para que a gente possa usufruir. Irmãos, eu, como estou falando aqui para você, vi com essa mentalidade, né, do mundo mesmo, de não, é dinheiro para pastor, não sei o que, vai gastar, e aquela ideia, né, ter carro, não sei o que e tal, né, ter viagem, e a gente, né, se apega a essas coisas são tão pequenas. Então, Deus está dizendo aqui na Bíblia, em Malaquias 3:10, que ele abrirá as portas dos céus e vai derramar bênçãos sem medida. Ou seja, nós já somos abençoados. Ao cumprir esse princípio, nós validamos. Entende? Aí entra o princípio da fé, entra o princípio de Deus, eu sei, meu Pai. E tem uma mentalidade, para você ter uma noção, Edson, que é muito, isso é muito gritante. E isso foi disruptivo para mim, que é o seguinte: quando as pessoas falam assim, tempo é dinheiro, aí tempo é dinheiro, aí validam o tempo como dinheiro, e acham que o princípio do dízimo é dinheiro, e não é. Tempo não é dinheiro, tempo é vida.
tempo é vida, para que você possa entender. Eu estou aqui para que você possa entender, gente, que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quando você se determina a dar uma 10ª parte para o Senhor, você não está dando dinheiro, você está dando parte da sua vida. É além. Entende que o fator de ficar no dinheiro é ralo, é raso, não é vida. O dinheiro, ele é uma ferramenta do qual Deus usa para nos prosperar mais. Tu acha que Deus precisa do nosso dinheiro, Edson? De fato, não. Quem acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Ele estabeleceu um princípio para que nós sejamos abençoados. Não tem a ver com ele, tem a ver com nós, conosco. Ele faz isso, ele fala, não, tem que implementar um princípio do qual eles prosperem naquilo que eles estão fazendo. E a gente vai ver nitidamente, a gente vê de Gênesis Apocalipse. Todas as pessoas que adentram nesse princípio, o quanto são beneficiados por ele. Eu acho muito engraçado, a gente tem alguns extremistas, né, dentro da visão cristã, algumas igrejas, e pessoas, eu já vi, o cara deu um apartamento. Eu vi um dia uma matéria, Edson, que o cara chegou, deixou dentro da igreja uma Range Rover, 0. Aí o pessoal vem, né, depois em comentários, né, rede social, aquela coisa normal de comentário, falando, mas por que na verdade deixaram essa aí e tal, sei lá o quê? Edson, aí eu paro para te perguntar, se o cara é milionário, e o cara é curado de um câncer, ou a esposa, o filho é curado de um câncer, tu vai ter problema de dar uma Range Rover, cara? Rapaz, não é nada. Não é, meu irmão? Não é nada. Então as pessoas não... Pode falar. É aquilo que a gente vinha falando, né, cara? O que acontece? A gente vive pela fé, né? O pessoal entrou aí, mandar um abraço para o Vinícius, diretor do Remo, entrou aí. Luiz Henrique, lá direto de Miami, cara, internacional. USA! Então, o que acontece, né, cara? A gente precisa entender uma coisa que só pela transformação da nossa mente, pela renovação da nossa mente, a gente vai entender, né, cara? Como você vinha falando no início, a questão do dinheiro, né? O sistema monetário, né? A gente olha o dinheiro como riqueza, né? Eu até compartilhei isso contigo outro dia. Deus não vê como riqueza o dinheiro físico que a gente vê. Deus vê apenas como um recurso. Amém? Se o que fosse valioso para a gente hoje fosse fruta, né? Vamos supor, trigo, como era na época que a gente vê o pessoal dizimando trigo, dizimando fruta, dizimando dos grãos, era o que era super valioso para eles, né? Ou, por exemplo, hoje, sem querer parecer debochado nem nada, não me entendam mal, o arroz está super valorizado. Vamos supor que nós trabalhássemos com escambo hoje, né? Com troca. Né? O que é super valorizado, né? Então, assim, o que o ser humano, com a mentalidade equivocada, supervaloriza, não significa nada para Deus. Amém. Não significa nada. Mas Deus, ele entende que quando você dá de coração, com alegria, cara, aquilo ali, para ele não precisa, porque foi, na verdade, ele que nos deu. E a gente está retribuindo com algo que ele mesmo que nos deu. Então, Deus entende simplesmente aquilo como um recurso. Para quê? Para nos manter, sim. Para nos fazer prosperar em determinada área, sim. Para nos usar para prosperar outras pessoas, sim. Para abençoar outras pessoas, sim. Só que a riqueza para Deus, né? A riqueza celestial, ela vai muito além do dinheiro. Ela vai entrar num âmbito onde não é simplesmente, realmente o que você falou em relação a mentalidade que existe no Brasil, realmente é uma mentalidade muito, pelo país ser muito jovem ainda também, uma mentalidade muito escrava. Apesar que os Estados Unidos é um país muito jovem também, tem metade do tempo do Brasil quase, mas tem uma outra mentalidade por conta do tipo de colonização. Né? O Brasil foi colonizado para exploração, então a gente, por ter sido uma colonização para exploração, né, existe uma mentalidade ainda, né, e um grupo, né, de fato, não vou citar, mas todo mundo sabe, junto com os colonizadores, um grupo de uma determinada igreja veio junto com a mentalidade que, assim, de pobreza mesmo, de miséria. E, claro, Deus não vai fazer todo mundo rico, não faz nem sentido isso. Né? Exato. Quem vai trabalhar para quem vai fazer o quê? Na mentalidade natural humana. Todo mundo quer ficar rico e quer descansar, quer botar
né, as asinhas na sombra, mas para Deus, Deus trabalha de uma forma diferente. Deus, ele utiliza, Amém. ele vai utilizar tudo como recurso, ele vai utilizar o dinheiro como um recurso. Por quê? Porque às vezes é o que você tem de sobra, é o que você tem Amém. disponível, o teu coração super aberto para você compartilhar aquilo, é o teu tempo, que é vida, porque é o que nós temos de mais precioso, que não dá para voltar atrás, porque se você perde R$ 1.000, você tem como recuperar se você tiver um tempo para frente para trabalhar, mas se você perde um dia, você não recupera um dia passou, Exato. passou. É o que nós temos Exato. de mais precioso, é tempo, e é o que Deus quer que a gente coloque de bom grado para Ele, do nosso coração. É o nosso tempo para Ele como primícias. Então, assim, quando você falou no início da oferta de Abel, por exemplo, Abel ali, quando ele estava ofertando, dando o melhor para Deus, cara, ele ralou muito, trabalhou bastante para poder trazer as ofertas para o Senhor, para ele poder trazer o de melhor para o Senhor. E ele não deu, não foi só a oferta que ele deu, mas foi o tempo que ele gastou, que ele investiu para que tudo ficasse da melhor qualidade e a oferta dele para o Senhor fosse de qualidade. Então, Amém. o que mais ele gastou ali? Foi o tempo dele para cultivar o que ele tinha que fazer, para dar o melhor para Deus nas suas ofertas, para dar o melhor do seu rebanho, para dar o melhor do que ele tinha, para que Deus pudesse receber o melhor. E Deus entendeu, olha, o coração dele está para mim, o coração dele está voltado para mim. Não é questão se você pode dar 1 milhão, não é questão, igual você falou, do cara que deu uma Land Rover. O que é uma Land Rover? Uma pessoa, ingratidão a entender, né? E as pessoas julgam isso, né? Qual é a diferença, né? E aí eu tô até te interrompendo, vou falar um pouquinho. Não, mano, eu estou sendo abençoado. Eu lembrei. Relaxa. Quando a gente vê no livro de Atos, né, a gente vê ali a oferta de Barnabé e a gente vê a oferta de Ananias e Safira, você vê que Ananias e Safira deram uma boa oferta, mas você vê a intenção de Pedro e fala assim, olha, se você tivesse guardado, não era tudo teu? Por que você mentiu para o Espírito? E você olha para Barnabé, cara, ali dando tudo que ele doava, ele inclusive, né, recebe, era muito comum, né, hoje em dia não tanto, mas era comum naquele período no Oriente, né, as pessoas, por conta do estilo de vida dela, pelo caráter, acabar recebendo um apelido, um nome, assim, por conta daquilo. Ele recebe aquele nome de filho da consolação, porque ele estava disponível para Deus com tudo que ele tinha. Né? Amém. A gente precisa estar disponível para Deus com tudo que a gente tem. Pô, mas isso que eu tenho é R$ 1.500 que eu recebo só. Cara, mas você tem que estar disponível para Deus. Quando o teu coração está disponível, o teu tempo está disponível para Deus, o teu 1.500, Deus vai multiplicar aquilo ali, vai fazer de uma forma poderosa você alcançar alguém de alguma forma poderosa para aquilo. A gente tem o exemplo da mulher que Jesus falou, olha, deu 2 moedinhas só, a melhor oferta foi a dela. Então é o nosso coração direcionado de forma correta. Isso aí é o que impacta a Deus. Como a gente leu, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é 1 milhão sem fé. Não faz diferença. Mas se for R$ 1 com fé, agradou a Deus. Por quê? Não é R$ 1, é a fé. Amém? A gente vai fazer esse paralelo aí e vai ficar muito nítido. Como a gente está saindo agora do contexto histórico, a gente vai entrar mais no contexto bíblico, saindo mais do Velho Testamento, a gente entrar para o Novo agora, para que a gente possa ver nitidamente sobre isso. Porque, Edson, como eu falei, não é o dinheiro para Deus, é coração. Deus o tempo todo vê coração. E a gente vai aqui agora, vamos aqui para... deixa eu correr um pouquinho aqui. Né? Provérbios 3, né, no versículo 9, 10, ninguém precisa abrir não, que fala, né, que traga, honre, olha só, isso eu quero fazer questão de abrir, Provérbios 3, né, que é bem comum também, para que você possa entender e possa gerar fé em você que hoje está aqui, e eu vou te falar, eu tive muita dificuldade, e se eu não vigiar, volto a ter essas dificuldades, porque é uma constância, é um vigiar, sabe, se a gente não tiver essa constância de vigiar, né, de estar constantemente ouvindo sobre esses assuntos, porque eles nos confrontam. Ou você acha que eu não já tive momentos entre escolher entre conta e dizimar? Ou você acha que eu não teve? E de maneira muito sobrenatural, quando a gente pega aqui, está falando lá em Provérbios lá 3, no versículo, deixa eu botar aqui para anotado, versículo 9. Eu já tive momentos dos quais eu tenho certeza que você também. E Deus, ele espera esses cumes, porque é nesse momento onde se revela o nosso coração.
que ele começa assim, ó, 3:9. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É uma promessa que quando a gente honra o Senhor de maneira sobrenatural, quero dizer para você, inspirado pelo Espírito, que a conta fecha assim. A conta fecha. Se você priorizar o Senhor, sabe? Não andar tateando, ansioso, que é vez de comer ou beber, como eu vou pagar aquela conta, como eu vou... Isso. Se a gente não andar ansioso para com essas coisas, antes, primeiramente, buscar o reino de Deus. Então, quando a gente prioriza, é natural que de maneira sobrenatural a gente entre dentro do princípio que Deus de uma maneira sobrenatural abre a janela sobre nós e de maneira sem saber, como a viúva lá com Elias, o azeite não parou, só parou quando parou a botija, quando acabou a botija. O azeite não parou, só parou quando acabou a botija. Então, de maneira sobrenatural, você entra nessa cultura do reino. Quando você honra o Senhor, você começa a desfrutar dos benefícios da honra. Exato. Está no teu coração, você serve um Deus vivo. Deus te salvou e Ele está disponível para te abençoar financeiramente também. Nós temos um Deus lá esperando oportunidades. Quando eu vejo Deus assim, quando eu oro ao Senhor, Edson, eu vejo o Senhor meio que numa posição com expectativa. Fala, filho, me dá material para eu poder trabalhar contigo. Porque se você for ver lá, quando ele faz a multiplicação do pães e dos peixes, Jesus, o que ele faz? Ele fala Felipe, uma das multiplicações, eu não sei qual exatamente agora, que ele fala, vai comprar pão para esse povo. Felipe tinha dinheiro e muito. Ele fala, Senhor, mas nem se eu tivesse 200 denários daria para comprar pão para toda essa gente. E Jesus fala, vê o que acha entre a multidão. 2 pães e 3 peixes, eu não sei, enfim. Mas você vai saber que tem pães e peixes envolvidos na história. E ele pega aquilo e ele dá graças ao Senhor. Dar graças é imolar ao Senhor. Ele deu para Deus. Aí o princípio foi estabelecido. Tudo que ele tinha, como você falou, pega e dá para Deus. O pouco que você tem. Ele precisa de material para multiplicar. Aí eu já quero honrar aqui o reverendíssimo esposo da Savana, o Anthony Guedes, em que ele deu um exemplo que foi formidável. Ele falou, irmãos, ele pegou uma banana, foi onde ele conquistou Savana, gente, eu tô guardando uma banana. Mas ele pegou a banana e ele falou, gente, quando você dá uma banana, dá primícia para Deus, Deus multiplica a banana. Por que Deus não multiplica a ultimícia? Porque senão ele vai multiplicar a casca. Ele vai multiplicar lixo. E Deus não multiplica o que é de ruim. Entendeu? Por isso que quando a gente honra com o melhor ao Senhor, com o fresco, com o suave, com Deus é teu. Cara, Deus, ele pega, meu Deus, eu precisava, meu Deus, meu filho, eu só precisava disso para poder multiplicar na tua vida. Deus precisa de algo nosso. Por isso que não tem oração da prosperidade, há um princípio dele. Há o princípio de ofertar, de dizimar. Sabe, quando você entra dentro desse princípio, cara, a janela do céu abre mesmo. É para que você esteja ouvindo aí, você possa entender, possa cair como uma enxurrada sobre sua cabeça hoje, e você possa entender, entrar nesse fluxo divino, de que Deus está trazendo através da minha vida e do Edson, uma palavra de libertação para a sua vida, e você possa experimentar desse ambiente celestial, desse princípio de reino divino, onde Deus se manifesta nas suas finanças. Aleluia, é isso aí. E, cara, um ponto importante que eu já toquei nas outras lives que eu fiz, mas eu gostaria de falar disso de novo, né? Porque tudo tem que estar envolvido fé. Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, né? Ele está discorrendo sobre uma questão de circuncisão e tal, o pessoal está falando, estou parafraseando aqui para a gente ganhar tempo aqui. E ele chega um ponto que ele fala, olha, nós precisamos fazer as coisas pela fé, uma fé que opera pelo amor. Amém. Então, assim, operar pelo amor, agindo em fé, quando nós fazemos algo, né? Como você leu aqui, você leu Hebreus 7:8, né? 7:8. Você leu Hebreus 7:8, que diz que primeiro quem recebe é os homens, mas de fato quem está recebendo é aquele que vive. Amém. Então, quando a gente está liberalmente dando com amor das nossas primícias, de oferta, dízimo, quando nós estamos dando isso liberalmente, com amor,
a honra está envolvida. Amém. O princípio de honra, ele basicamente é o princípio de semeadura. Amém. Não tem como você andar em honra e aquilo não ser revertido para você em algum benefício, como você falou. Porque Deus estabeleceu uma lei, que aquilo que a gente planta, a gente vai colher Olha, daquilo. amém. Então, se a Isso. gente anda pela fé, a gente está plantando no terreno de Deus. Amém. A gente está andando pela fé com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com o nosso tempo servindo na igreja, com o nosso tempo falando da palavra de Deus para outras pessoas, com o nosso tempo visitando um doente, com o nosso tempo ajudando alguém que de repente está precisando de um mantimento. Você não precisa fazer nada disso para que as pessoas fiquem sabendo, alardear, lançar na mídia, fazer aquilo. Não, você precisa fazer aquilo com fé, operando pelo amor. Amém. Entendendo que aquilo ali você está fazendo em honra a Deus, porque Deus te redimiu. Então, assim, aleluia. É plantar no terreno de Deus, a colheita certa. Entendeu? Amém. Deus dá permissão para você plantar no terreno dele. Entendeu? É como se a gente tivesse sementes, né? E não tivesse onde plantar, e alguém chegasse para a gente e falasse assim: olha, rapaz, eu estou vendo que você tem semente, eu estou vendo que as suas sementes são boas. E toma esse terreno aqui, planta aqui nesse terreno aqui, cultiva esse terreno aqui, planta isso aqui. Eu estou falando de algo natural para a gente entender, mas Deus ele basicamente faz isso com a gente, porque a gente não tem nada. A gente não tem nada de nada da gente. A palavra diz que a fé que nós temos foi Deus que repartiu com a gente. Amém, verdade. A salvação vem de Deus, amém, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Sim. A fé, ela cresce. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ela vai ser multiplicada pelo mesmo princípio. A nossa mudança de mentalidade vem por conta da palavra de Deus. Nós sermos guardados de qualquer mal ou passar por alguma circunstância de se manter firme, se manter inabalável na fé, vem por causa da palavra de Deus. Então, tudo que a gente acha que tem, na verdade, veio de Deus. Foi Deus que amém. Caramba, perfeito. A riqueza que existe no mundo, que as nações pensam que tem, como a gente estava falando no início, em relação à medição de riqueza das nações, foi Deus que enriqueceu esse planeta. Amém. Então, o que hoje é valioso para as nações, né? Que basicamente, claro, a produção de riqueza, mas toda nação hoje tem a sua famosa reserva de ouro, né? Sim. Especialmente a mais conhecida de todos aí é a dos Estados Unidos, né? A dos Estados Unidos, para fazer com que o dólar tenha, quando dá algum problema que o dólar dá uma variada, eles soltam um pouquinho do ouro deles no mercado e o dólar de novo volta lá em cima, dá aquela subida. Então, assim, tudo que a humanidade pensa que tem, vem de Deus. Caramba, muito bom, Deus amém. enriqueceu tudo. Então, assim, para Deus... E o que ele está nos mostrando com isso? Primeiro lugar, né? Aquilo para ele não tem falta de nada. Nada, absolutamente nada. Segundo lugar, ele enriqueceu para que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso. É claro que o pecado, a ganância, faz com que o mundo não reparte isso da forma correta. A gente não vai entrar nisso aqui para não perder tempo nessa questão. E Deus também, ele está nos mostrando que não significa nada para ele. Não significa mesmo, não. E tudo vem dele, como a gente leu, pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, tudo vem dele. Então, quanto mais a gente entende que tudo vem dele, mais desapegado a gente fica. Quanto mais desapegado a gente fica, maiores e melhores são as nossas sementes. Quanto melhores são as nossas sementes, porque o terreno é bom, porque é o terreno de Deus. Só botar um parênteses aqui em relação a essa questão de terreno, que às vezes muitas pessoas falarem assim: olha, eu vou semear em tal pessoa porque ela é solo fértil. Irmão, não vou desfazer um princípio que, de fato, quando você semeia em alguém que está servindo ao reino de Deus, você realmente está semeando num solo fértil. Mas aquele terreno pertence a Deus. Você tem que, por exemplo, estamos aqui eu e o Carlinhos. Quero semear na vida do Carlinhos porque o Carlinhos é um solo fértil
Carlinhos é uma bênção de Deus, tem servido no reino, vai levar a palavra para muita gente. Glória a Deus. Amém. Mas se você semear na vida do Carlinhos, pensando somente que você está semeando na vida do Carlinhos, você pensou pequeno. Agora, se você semear na vida do Carlinhos, entendendo que o Carlinhos é um terreno que pertence a Deus, semeou grande, vai colher grande. Porque é um princípio, você está entendendo, você está desprendido de querer, de alguma forma, se beneficiar através de algo que você está fazendo pela vida do Carlinhos. Mas você está fazendo pela vida dele, entendendo que você está honrando a Deus. É óbvio que aquilo vai trazer um benefício para a vida dele e automaticamente o Senhor vai te beneficiar de alguma forma. Amém. Porque a Bíblia... Deus, a gente precisa entender que quando a gente faz alguma coisa, a gente está fazendo e realizando para Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, nós precisamos colocar. Como você falou da oração de Jesus, eu lembrei de quando ele ora, quando Jairo morreu, e ele fala: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Uau, muito bom. Uau! Isso, irmão. E ele rende graças quando ele multiplica os pães, a gente sempre vê isso, mas ele fala assim: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. E eu estou falando isso para que eles escutem. Cara, que poderoso é isso. Então, assim, quando a gente rende graças a Deus com aquilo que Ele nos proporcionou, mas é fruto do meu trabalho, é fruto do meu suor. Eu sei que você trabalhou, é fruto do seu trabalho, seu salário, sua renda, mas entenda, a vida que nós temos para poder trabalhar e poder desfrutar do benefício daquele trabalho no final do mês de um salário, a vida que nós temos, nós recebemos de Deus, o sopro de vida que está em nós recebemos dele. Então, quando a gente disponibiliza isso para Deus, a gente está falando: o material foi seu, mas está disponível para o Senhor moldar como o Senhor quiser e fazer o que o Senhor quiser. É dessa forma. Amém, mano. Com base nisso que você está falando aí, quando fala lá em Atos, melhor é dar do que receber. Cara, quando a gente... A mentalidade do homem, a mentalidade do mundo, a gente volta a falar da mentalidade, porque isso é muito importante, gente. É isso aqui que buga da gente desfrutar do melhor de Deus na nossa vida. É a nossa mentalidade. Porque quando a gente suga dessa mentalidade divina, tu não fica mais preso a isso aqui. Eu gosto de uma frase que tem que ressaltar do nosso pastor Edmilson, homem de Deus, homem que eu amo absurdamente. Ele fala: quanto mais dos céus, mais da terra. Que louco! Né? E a gente vem na mentalidade de ter, me dá, né? Aquela coisa da mentalidade do mundo, de reter. A Bíblia rebate isso de cara. Melhor é dar do que receber. Aí você, quando lê aquilo, você buga. Mas se eu dar, eu fico sem. Não, porque quem dá tem para dar. Não é um critério de... Não, você está no fluxo do reino. Você está semeando em quem está necessitando naquele momento, mas você está sendo abençoado porque você fez o ato, como você falou, do solo divino. É um princípio da honra a Deus. Sabe? Isso. Princípio de honra a Deus. E você, cara, sabe? Você entra nesse fluxo divino e Deus começa a te abençoar e você multiplicar e você não sabe nem onde está vendo mais. Sabe, você lembra de algumas ofertas que você deu, que você rompeu, e aí do nada chega uma bênção e você fala: caramba, foi daquilo. O Espírito te testifica no teu coração acerca daquilo. Sabe, porque Deus é um galardoador, ele tem prazer em nos abençoar, em nos dar presente. Ele é Pai. Ele é Pai. Sabe como diz lá em Mateus: se vós sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, aleluia, quanto mais o vosso Pai Celestial aleluia. Não vos dará com ele graciosamente, sabe? Se ele nos deu Cristo Jesus, não nos dará graciosamente todas as coisas. Aleluia. Sabe, a gente volta àquela frase básica de ministração: o que está te limitando? Deus pode. Deus pode, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos. É um poder, é a palavra em operação, é a palavra se cumprindo em nós. Aí quando a gente entra nesse princípio, Edson, cara, você pode... Cara, nem quando não tiver mais dinheiro, tu fica mais triste. Porque você sabe a um Deus que você serve, você sabe o Pai que você tem. Você instituiu através do relacionamento, da fé, do ato de fazer. Aí eu quero... Aí a gente entra naquela questão de dinheiro para Deus não é nada. A gente vai ver, como você falou, da viúva, enquanto Jesus lá, em Marcos 12, 41, 44. A gente vai abrir não.
Jesus olhando, o pessoal depositando lá ofertas no gasofilax. Tá lá, vai, deposita, joga, pá. E Jesus tá ali tranquilão, olhando aquilo, olhando aquilo. E aí do nada chega uma viúva. Cara, e dá tudo que tem. E dá tudo que tem. Eu vou voltar nessa viúva para que você possa entender. Aí a gente vai no jovem rico. Jesus, o que eu posso fazer para herdar a salvação? Vai, cumpre a lei, pá. E o jovem lá, isso aí eu já faço, pai, bora, daquele jeito. Isso aí eu já faço. Ah, é? Já faz? Aí Jesus vendo no coração, vai, pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres. E ele ainda promete, e acumularás um tesouro comigo nos céus. Cara, pelo amor de Deus. O cara não entendeu a visão do reino. Porque dinheiro não é nada para Jesus. Jesus não está nem aí para dinheiro. Deus não está nem aí para dinheiro, ele está aí para coração. Por isso que na nova aliança, quando a gente vê um exemplo dessa viúva, né, lá depositando tudo, não é mais... Não, como você falou, é tudo dele. Na nova aliança, debaixo de superiores promessas, a gente não fica mais atrelado a 10%. Tudo é dele. Se Deus falar comigo, Carlinhos, me dá todo o teu mês que você trabalhou, toda a tua semana, vem cá, é tudo meu, eu preciso. Ué, mas não era só 10%, mas na nova aliança, com superior promessa, você vai relutar, tudo é dele. Tudo é dele. Entendeu? Aí a gente vai um pouquinho mais para frente aqui. Né? Eu queria que essa eu quero abrir, porque isso para mim foi a grande ápice do que Deus falou comigo hoje. Vamos lá, 2 Coríntios 9, 6. Top. Pode falando, tá, Edson? Pode falando aí, 2 Coríntios 9, 6. Quanto tempo a gente tem? Eu nem sei. Cara, eu acho que a gente tem uns 15 minutos que a gente entrou e saiu. Ah, maravilha. Eu vou conseguir finalizar e a gente ainda vai conseguir bater papo aí. 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto. Aonde? No coração. Não com tristeza, aquilo que a gente está falando no início do dízimo, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode vos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, cara, ampla suficiência. Aleluia. Ampla suficiência. Cara, ampla suficiência. Cara, ampla suficiência. É o princípio da fé, cara. É o princípio da ação correspondente da fé, de crer que Deus existe, que Ele é galardoador, que Ele vai nos dar ampla suficiência. Edson, não tem como, cara, a gente seguir um Deus desse e a gente passar necessidade. A gente só passa se a gente não entender princípios como esse, cara. O que semeia pouco, pouco ceifará. Cara, isso me faz querer dar... Meu irmão, o que é carro? O que é casa? O que é o quê? Cara, sabe, eu tudo é abri a versão NVT aqui, não sei se eu tô Vai, por favor, manda. Manda, NVT. Mas ela fala assim, ó, na parte B do versículo 8, vocês tenham tudo de que precisam, né? Como na versão que você fala em ampla suficiência, Sim. E muito mais ainda, para repartir com outros. Uou! É isso! É demais, cara. Aí eu queria agora ler um texto, cara, que assim, Deus falou com Vem, mano, manda. Texto, eu queria que a gente falasse, eu sei que você tem algumas coisas para falar, Filipenses 4. Não, eu tô de boa, pode ficar à vontade. Filipenses 4,15, se o pessoal quiser abrir ou só quiser ouvir, cara, isso aqui é Paulo, ele falando a respeito da oferta sobre que ele recebeu de Filipenses, e a gente, quem conhece um pouco do contexto, sabe que não era uma igreja amplamente rica para poder tá ofertando a ele o tempo todo. Mas olha que riqueza isso aqui. Como é importante a gente entender que a questão não é o dinheiro, mas a questão é participar do reino. Amém. Versículo 15. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Digo isso porque quero receber uma oferta. Não digo isso
porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No Amém. momento, tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram Aleluia. para Afrodito. Elas são em sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Amém. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que lhe foram dadas em Cristo Jesus. Olha a riqueza disso. Paulo está falando que ele está muito feliz, que ele está grato pela oferta, mas ele coloca aqui bem claro o princípio. Isso foi uma oferta, um aroma agradável, suave para Deus. Eles deram uma oferta para Paulo. Paulo recebeu a oferta, foi um homem que recebeu a oferta, ficou grato por aquilo, foi suprido por aquilo, mas ele está enfatizando para eles aqui, olha, vocês me deram, eu recebi, sou grato, estou muito contente, quero que o Senhor abençoe vocês, mas deixa eu estabelecer uma coisa aqui, foi eu que recebi, vocês deram para mim, mas na verdade, o princípio aqui vocês deram para Deus. Amém. Então, assim, tem uma outra versão que eu não me lembro agora, se eu não me engano, eu acho que é NVI, que eles falam, logo no primeiro versículo, ele fala que eles, na verdade, eu acho que é aqui no versículo... eu não lembro aqui, mas é nesse texto aqui, entre o versículo 10 e o versículo 15 aqui, para a gente ganhar tempo aqui, mas ele fala o seguinte, olha, vocês procuraram ocasião para ofertar. Amém. Então, assim, eles estavam entendendo o princípio. Vamos semear na vida de Paulo, porque somos gratos, porque foi ele que trouxe o evangelho até nós, foi ele que trouxe esse benefício maravilhoso até nós. Vamos cooperar com o ministério, vamos cooperar com a vida dele. E aí, Paulo, o que ele faz? Ele recebe, claro, grato, né? E é lícito, nenhum problema do ministro receber uma oferta, Amém. da palavra de acordo com a palavra, mas ele coloca num âmbito mais excelente para eles entenderem. Aqui ele, além de estar recebendo, ele está ensinando para eles o princípio mais excelente de todos. Olha, eu recebi, foi ótimo, mas Deus recebeu como um aroma agradável. Aleluia. Cara, Sim. Adoração. Quando a gente vê na palavra falando sobre aroma agradável, sobre incenso agradável, para Deus é adoração. Deus Amém. recebeu aquela oferta deles como uma adoração. Eles Amém. estão cooperando com o É verdade. Paulo, estão cooperando com o crescimento do evangelho naquele local, estão cooperando com o crescimento do evangelho na Ásia, com a pregação, com a propagação da palavra, e Deus recebeu aquilo como adoração. Por quê? Rendidos ao reino. Amém. Rendidos ao reino. Completamente rendidos. Olha, o que temos é isso aqui. Vamos cooperar dessa forma aqui. E Paulo fala, olha, não foi nenhuma, mas foram mais de 2 vezes que vocês puderam me ajudar e agora chegou até mim por Epafrodito, a ajuda de vocês. Então, assim, e a gente vai olhar e vai falar assim, talvez, pô, mas é 1, 2 vezes só que eles ofertaram, irmãos. 2.000 anos atrás, andava de cavalo. Quem tinha dinheiro para ter um cavalo? Exatamente, era o carro da época, né? Entendeu? Era complicado você ir de um lugar para o outro e mandar dinheiro ainda, porque tinha um assaltante nas estradas. Exato. Esse contexto histórico, mas eles se propuseram dar o melhor, pegar o melhor que eles tinham. Vamos aqui semear no ministério de Paulo, vamos semear no reino de Deus. E Paulo colocou para eles muito claramente, olha, subiu para Deus agradável. Esse é isso mesmo, mano. Tá me ouvindo? Picotou para mim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tá perfeito. Mano, é exatamente esse contexto, cara. A gente precisa entender que princípio de ofertar, de dizimar, cara, faz parte da cultura dos céus, cara, no dia de hoje, na nova aliança. Cara, a gente precisa, quando a gente entra nesse princípio, irmão, se eu posso pedir algo para você que está nos assistindo, entra nesse princípio. Deus precisa de um meio cujo qual ele possa multiplicar algo que você faça. É a fé. A fé cresce. A gente tem vários aspectos que falam que a fé foi desenvolvendo. A fé do vosso meio cresce, sabe, no amor, na suficiência. A gente vê o apóstolo Paulo falando, né, que aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Não é a situação que nos define. Não é um momento de pandemia, de desemprego, não. É o Senhor que nos sustenta.
se a gente tem essa mentalidade, fica fácil. A gente não vai ter problema em ofertar, em dizimar, em semear no missionário, em semear no jovem, né? Eu não, a gente aqui instrui a fazer o rema, pagar o rema para alguém, sabe? Entra dentro desse fluxo, deixa Deus abrir uma cachoeira sobre a tua vida. Cumpre esses princípios para que você possa usufruir verdadeiramente dos benefícios, sabe? E a gente fica vendo, às vezes, como telespectador, Deus fluindo na vida do irmão. E às vezes, mas por quê? Não, cara, fala o seguinte, vibra com ele, entra, procura entender, né? Os homens de Deus, os homens de fé. Quando eu ouço o pastor Edmilson, o que o pastor Edmilson fez? Qual foi o processo? Sabe? A oração, a confissão, liberalidade, sabe? Apóstolo Bud, sabe, outros homens de Deus, e a gente começa a pegar essas pérolas e entende, cara, que princípio eles têm seguido, cujo vai levar onde ele está hoje. É o exemplo. Peraí, se eu for por essa linha, eu ainda chego mais rápido. Por quê? Porque o caminho já foi aberto por alguém. Fica mais fácil, né? Como desbravando uma selva, né? Alguém seguindo pelo caminho já abriu o caminho está aberto, disponível, sabe, gente? Então, se eu posso passar algo hoje, eu sei que já estamos finalizando. Eu quero agradecer de uma maneira geral o Edson, ao pastor, sabe, ao Eric. Eu nem vi o Eric aí. Ainda está no Rema, né? Eu nem vi o Eric. Viu? Porque eu me senti muito honrado, sabe? Entra dentro desse princípio do dízimo, da oferta. Não saia do nível ralo do dinheiro. Entra no nível profundo da suficiência em Deus, que é Ele que nos dá. Ele que nos dá força para adquirir riqueza. É Ele, é tudo dele, como o Edson falou. E eu tenho plena convicção. Gente, eu quero dizer que eu fui edificado estudando, trazendo coisas à memória, sabe? Eu falei, caramba, é isso, sabe? Eu creio em rompimento nas nossas vidas, como um todo, como um corpo, a minha, do Edson, você que está vendo aí, eu creio em nome de Jesus em rompimento, é um tempo de rompimento, você usufruindo de uma prosperidade cujo qual você ainda não experimentou. Deus vai fazer você prosperar, creia nisso. É a palavra dele. Ele vai confirmar essa noite com sinais. Tenha convicção, gere fé nisso. Fé vem pelo ouvir, sabe? Dê crédito a essa pregação, porque é a palavra dele. Deus vai fazer você superabundar, viu? Ele vai fazer você prosperar como nunca prosperou. E ainda o ano não acabou. Creia nisso, ele é poderoso. Aleluia, amém. Glória a Deus. Eu nem sei quanto tempo a gente tem exatamente, mas para a gente encerrar aqui, para não cortar, queria agradecer, Carlinhos, por você ter aceitado esse convite. Foi um prazerzão, irmão. A gente tentou fazer essa live um pouco antes, né, que era com os jogos, mas acabou não coincidindo as nossas datas e tal. Mas graças a Deus por essa live. Queria dizer para o pessoal que está acompanhando, vai ficar lá no IGTV a parte 1, a parte 2. A primeira parte está meio picotada, mas você vê a primeira parte, o que der para ver lá que tiver o áudio legal. Depois vê a parte 2, que você vai entender o raciocínio que a gente trouxe em relação a dízimos e a oferta. Eu queria trazer uma indicação aqui para o pessoal também. Eu esqueci o livro, em casa, mas eu já estava com isso no coração. Tem um pastor mestre por excelência, Derek Walker. Ele é da Inglaterra e tem um livro que foi leitura obrigatória para a gente na escola de ministro. E assim, é sensacional. O nome do livro é Prosperidade Bíblica. Amém. Vou ler. Cara, ele é um mestre por excelência na palavra. Ele discorre muito bem sobre esses princípios que a gente falou. É um livro sensacional. É lógico que a palavra de Deus é o nosso manual de fé, mas sempre materiais de apoio são excelentes. Tem um outro livro que eu confesso que eu nunca parei para ler ele, mas eu sei que é um livro... muita gente fala desse livro, que é do irmão Rei, o Toque de Midas. Toque de Midas, eu ia falar dele, eu li ele. Eu li algumas partes assim, mas eu nunca parei para ler o livro inteiro, né? E assim, o Toque de Midas todo mundo fala que é um livro incrível, sensacional. E então esses dois livros, o Toque de Midas de Kenneth Hagin e Prosperidade Bíblica de Derek Walker, indicação para vocês aí a respeito do que a gente falou hoje aqui. Eu mais uma vez te agradeço, Carlinhos. Queria agradecer ao pastor Márcio aí, enquanto a gente está na live. Amém, pastor Márcio. A gente falou de oferta, de liberalidade, cara. Não é puxação de saco, porque eu não preciso disso, graças a Deus. Mas honrando a vida aqui do meu pastor. E, assim,
não é nem um milionário, mas a pessoa, desde que eu entrei nessa igreja, que mais investiu na minha vida foi o pastor Márcio. E assim, eu acompanho a caminhada dele, o crescimento que ele foi tendo na palavra, que ele foi tendo no descortinar da palavra na vida dele. E, rapaz, coisas assim que eu olhava, às vezes eu falava assim, sabe quando você não quer aceitar alguma coisa, porque você acha assim, não, acho que isso vai atrapalhar essa pessoa, porque pô, ele tem família, tem filho, tudo. Cara, mas ele sempre teve uma clareza, um entendimento sobre essa questão de ser liberal, de ofertar, cara. E isso ele transmite para a igreja, esse amor mesmo, de pastorzão mesmo que ele tem. E ensina a gente de uma forma tão clara e tão suave em relação a isso. Assim como o pastor Edmilson também, a gente tem um carinho muito grande por ele, porque ele ensina muito bem sobre isso. E a gente vai aprendendo do que a gente vai vivendo e a gente, como você falou, daquelas pessoas que vão abrindo um caminho para a gente, de certa forma, né? Desfrutando disso aí. Então, assim, mais uma vez, obrigado, Carlinhos, obrigado por todos que tiveram na live aí. Queria que você orasse para a gente aí para poder encerrar. Amém. Prazer para mim, uma honra. Pai, muito obrigado, eu te rendo graças, Senhor, por essa noite, por essa live, Pai, por todos que estiveram reunidos, Pai. Todos, meu Pai, deram o crédito à pregação, Senhor, porque não é nada de mim mesmo, meu Pai, tudo veio do Senhor, tudo é teu, Pai. Pai, muito obrigado, meu Pai, o Senhor confirmando com sinais essa noite, Senhor, com surpresas divinas chegando na vida dos meus irmãos, meu Pai, coisas que eles têm expectativa no Senhor. Pai, se alguma coisa travando, meu Pai, pela autoridade do nome de Jesus, meu Pai, meu Pai, libero agora, Senhor, uma palavra que desbloqueia essas coisas, meu Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Os meus irmãos experimentando, meu Pai, de uma prosperidade, Senhor. Algo novo, meu Pai, algo chegando ainda, meu Pai, esse ano, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela vida do Edson, Senhor, me prosperando, meu Pai, na tua palavra, crescendo, meu Pai, enriquecido em todas as áreas, Senhor. Eu oro pela família dele, pela família do pastor Márcio, Senhor, por toda a congregação da Assembleia dos Adoradores, meu Pai, por cada irmão, Senhor. Eu cubro a vida deles em oração. Se é cura que eles precisam, cura chegando agora, Pai, em nome de Jesus. O sozo de Deus, o todo completo, nada faltando, Senhor. A shalom de Deus, em tudo inteiro, meu Pai, nada quebrado. Muito obrigado, meu Pai. Eu te rendo graças e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu parceiro, muito obrigado, meu amigo. Eu falo um pouco de gíria com o Carlinhos, gente. Vocês estão vendo eu falar um pouco mais de gíria. Porque carioca, né? Carioquês. Tu viu o pai bola ali no meio, cara. Não esquenta não, gente. Não esquenta não, que o importante é a palavra tá sendo. Amém. Somos cariocas cristãos. É isso aí, mano. Vai ficar disponível, galera, lá no IGTV da igreja, IEA Adoradores. Você pode seguir, se você não acompanha ainda, segue lá a gente lá. Você pode acompanhar todo o material que a gente posta lá. Depois vai estar disponível no nosso canal do YouTube também, Assembleia dos Adoradores, que a gente joga todas as lives para lá, a gente está sempre postando lá. O pessoal que quiser rever, como eu falei, vai ter duas partes, porque a gente precisou reconectar, mas se você ver as duas partes, mesmo a que está falhando, você der continuidade na segunda parte, que nós finalizamos agora, você vai ser ricamente abençoado, não por minha causa, ou por causa do Carlinhos, Amém. Por conta da palavra de Deus e por conta de nós termos colocado o coração realmente disponível para isso, para falar a respeito disso e crendo que isso é libertador. Amém? Seja abençoado na prática da palavra, irmãos. Uma ótima noite para todos. Valeu, meu amigo. Grande abraço.